Continuando nesse dia de São José, nada melhor do que a própria vida do santo. Então, o anjo, no capítulo 5 aqui, né? O anjo, o sonho, ordena que José volte para sua terra natal com a família de Nazaré. A partida do Egito para Nazaré. A partida de nosso José, quando estava no Egito, foi muito feliz porque o povo havia começado a amá-lo. E ele gostava que seu amado Jesus e sua amada esposa fossem amados e bem vistos por todos. E embora no passado tivesse falado muitas vezes com a Divina Mãe sobre voltar a Nazaré, esperando a ordem de Deus, porém naquela época ele vivia completamente despreocupado com isso e era muito feliz lá no Egito, onde seu Deus o havia enviado para salvar sua vida, a vida do seu unigênito, né, também. Portanto, ele ainda não pensava em sair dali. Mas uma noite o anjo veio e falou com ele em seu sonho e ordenou que voltasse para a cidade de Nazaré, porque Herodes já havia morrido, que procurava matar o menino. O santo acordou e, muito feliz, foi até sua esposa e contou a ela que o anjo lhe havia falado no sonho. A divina mãe já sabia de tudo, embora não desse nenhum sinal ao seu José. Com este aviso, eles caíram juntos no chão e adoraram o comando recebido de Deus. Eles então discutiram este assunto com o seu amado Jesus, que lhes deu uma conversa sobre os decretos divinos, com aquela graça e sabedoria que todos podem imaginar. O nosso José ficou totalmente consolado, porque por um lado estava feliz por regressar à sua pátria, mas por outro lado sentia pena de ter de levar a sua mulher e Jesus naquela longa e dolorosa viagem. Pensou nos sofrimentos que teriam sofrido no longo do caminho e ficou amargurado com isso, mas depois que seu Jesus fez aquela conversa sublime com ele, ficou completamente feliz e consolado. Plenamente feliz e consolado, mostrando-se disposto a cumprir a vontade de Deus. No entanto, ele não parava de dizer ao seu Jesus: Mas você, meu querido filho, vai sofrer muito nesta viagem, e isso me deixa muito triste. Mas seu amado Jesus o consolava com palavras de vida e disse-lhe que ele gostava de sofrer, porque cumprir a vontade do seu Pai Celestial, né? Porque cumpria a vontade do seu Pai Celestial. Então, nosso José encomendou tudo o que tinha para o seu trabalho, vendeu suas ferramentas e deu generosas esmolas aos pobres. Manifestou aos mais assustados de nós o seu regresso à sua pátria. E isto causou dor a muitos, porque as virtudes sublimes do homem santo o fizeram também muito amado pelos idólatras. E o amor que eles tinham pelo menino Jesus era muito grande, tanto por sua beleza excepcional, quanto as qualidades sublimes que ele possuía. Também sentiram grande tristeza algumas amigas da Divina Mãe, que ela iluminou e instruiu na verdadeira fé com as suas santas persuasões e instruções. Derramaram muitas lágrimas, pois eram mulheres que queriam fazer o bem e crescer no amor e no conhecimento do verdadeiro Deus. Sentiram uma dor imensa por terem de ser privados de uma mestra tão santa. Por isso, a Divina Mãe as consolou, encorajou-as e deixou-lhes muitas memórias, prometendo que sempre se lembraria delas e que oraria ao Deus verdadeiro por elas. O mesmo fez o nosso José com seus amigos por ele instruídos. De fato, muitos lamentaram a sua partida e com razão, porque receberam benefícios espirituais e temporais, porque nas necessidades da doença ou qualquer outra coisa foram favoráveis, amorosos para com todos os que os procuravam. Deixaram os poucos utensílios que tinham em casa para esmolar aos mais necessitados entre os amigos e prepararam-se para partir sem qualquer provisão, confiando totalmente na providência divina. E se o nosso José encontrou, ele tinha dinheiro que também estava pronto para dar como esmola a um pobre necessitado que encontrasse. Enquanto eles preparavam para a partida, nosso José, sendo muito terno no coração, resistindo à força do seu amor, mas se o amor que sentia por Jesus era tão grande, ainda assim era a dor que sentiu ao ver que não era conhecido ainda de muitos, mas sim gravemente ofendido. Esse pensamento fazia passar noites inteiras chorando as ofensas que seu Deus recebia e a cegueira de tantas almas idólatras, e lhe dizia entre si: Infiéis, estes não se convertem a ti.
Ó, por pura misericórdia, ilumine esta nação cega com tua poderosa luz. Faça-os conhecê-lo e convertê-lo a ti. Ele queria que todos os egípcios conhecessem o verdadeiro Deus, e quando vissem o seu Jesus, todos ficariam cativados pelo seu amor. Por isso dizia muitas vezes a Divina Mãe: ó, cada hora parece 1000 para mim, que o nosso testemunho seja visto. Não é possível que o coração desta gente, embora idólatras, não esteja ferido por seu amor. Então terei pelo menos o consolo de que nosso menino é amado, mesmo que não seja conhecido. Ó, como todos ficaram cativados com amor quando o desmamamos através de seus, né, acho que andamos através dos bairros com o nosso Jesus tão querido, tão lindo e tão engraçadinho, né? Vou tirá-lo de manhã e terei a sorte de sempre tê-lo comigo. Não tenho dúvidas de que, da parte deles, a minha feliz sorte será invejada. Assim se desabafava com sua esposa, que gostava muito de seu amado José, tão ansioso para que Jesus fosse conhecido e amado, e para consolá-lo dizia: chegará o tempo, se assim for, em que nosso Jesus será conhecido por muitos, seguido e amado. Mas também será odiado e muito perseguido por muitos, porque os cegos odiarão a luz. Você já conhece a profecia de Simeão, quando nos disse que nosso Jesus será a ruína e a ressurreição de muitos. Portanto, temos que ter certeza de que esse tempo chegará. Com essas palavras, nosso José ficou muito magoado, porque seu desejo era que todos conhecessem e amassem o seu menino. E ele começou a olhar para ele com atenção e disse-lhe: meu querido e amado Jesus, é possível que alguém não te ame e esteja no mundo? Como não amaria tanta beleza, tanta graça, tanta bondade? Seu semblante gentil move o amor qualquer criatura racional e irracional. E o amor não pode também mover o amor dos corações humanos? Oh, como isso me irrita e me deixa amargo. Portanto, meu amor, você não será amado por muitos, mas será rejeitado e perseguido. Que eu nunca me encontre nesta época em que você, meu caro Jesus, é perseguido. Imagina, né? Deve ser terrível para o São José, não ia aguentar, não. Estou sem vida antes de te ver maltratado. Minha querida vida, meu bondoso menino, digno de todo o respeito e do amor de todos os corações, Jesus. E embora o amor lhe sugerisse vários caminhos, amando, ele não suportava e conteve as lágrimas ao ver os gritos de seus amigos e de forma muito educada agradeceu-lhes a caridade que lhe tinham dado, bem como o carinho que lhe tinham dado, que lhe tinham demonstrado, ele o motivo de ir embora tão depressa e deixá-los, ao que o santo respondeu que só fazia porque tinha que cumprir a vontade divina e que quem o mandou sair o estava chamando de volta ao seu país. Muitas foram as orações que nosso José ouviu dos egípcios para ficar entre eles e não ir embora. Muitos lhe fizeram propostas e se ofereceram para ajudá-lo em suas necessidades, ao qual o santo retribuiu com afetuosos agradecimentos, expressando sua satisfação pela cortesia e boa vontade. Houve também quem lhe implorasse que deixasse o filho, apresentando-lhe várias desculpas, entre outras que, devido à sua tenridade e delicadeza, corria o risco de adoecer no caminho. Por isso ele foi muito pressionado. O santo sorria a estes pedidos e dizia-lhes abertamente que nunca teria podido partir sem o seu filho amado, que era todo o seu consolo, e que não adoecera quando trouxe aqui recém-nascido, muito mais esperava que ele não ficasse doente agora que ele estava mais avançado em idade, e que ele confiava totalmente em seu Deus para ajudá-lo e protegê-lo nesta jornada, como ele havia feito em todas as circunstâncias. Com essas palavras assegurou a todos e a todos que estava em paz, sabendo que o santo homem resistia justamente em deixar seu filho ali, porque quem tivesse estado em seu lugar nunca teria consentido em ser privado de tal filho. Nossos grandes personagens estabeleceram o dia e a hora da partida de acordo com o que entenderam e ouviram que esta era a vontade do Pai Divino. Antes de partirem, todos se prostraram no chão, adorando o Pai Divino e agradecendo por tudo o que havia feito por eles naquela cidade. Pois muitos conheceram Deus verdadeiro e pediram sua ajuda nesse tempo e na jornada dolorosa. Imploraram-lhe que recompensasse seus amigos pela caridade que demonstraram e pelo carinho que demonstraram por eles. Eles oraram a ele por toda aquela nação, para que todos chegassem ao conhecimento do Deus verdadeiro, e eles confiaram a ele aqueles que já haviam sido iluminados, e pediram a bênção paternal.
pediram sua bênção paternal, de José. Eventos dolorosos e alegres da viagem. Depois que nossos personagens receberam a bênção do Pai Divino, pediram a bênção paternal de Deus, tá? Partiram de manhã cedo, despedindo-se de todos os amigos na véspera. Nosso José saiu de casa com sua santa esposa e o menino divino, tendo-o entre eles depois de ter estado no Egito entre 6 e 7 anos. Foi surpreendentemente ver o nosso José com o cuidado com que tratou os dois grandes personagens, Jesus e Maria. Todo diligente e amoroso, com uma alegria que também ficou evidente no seu rosto brilhante e majestoso. Embora fosse de manhã cedo, eles foram vistos por alguns egípcios que admiraram a beleza especial da mãe e do filho. Chamaram José de feliz por ter conseguido tal esposa e filho. E muito mais eles chamaram a mãe que o deu à luz feliz e afortunada. Nosso José gostava de se oferecer para louvar a mãe e o filho e agradecia a Deus pelo favor que lhe havia feito ao escolhê-lo como pai adotivo de seu unigênito. Assim que deixaram o Egito com toda a felicidade, foram juntos louvar ao Pai Divino. O nosso José tinha um olhar fixo na mulher e em Jesus, acomodando-nos aos seus passos. Os mesmos espíritos angelicais admiraram esta sagrada companhia e fizeram corte a eles. Os anjos, O tempo ficou muito claro e agradável e parecia que todos os elementos se alegravam e exultaram à sua maneira, e todas as criaturas se alegravam com a visão do seu Criador. Os pássaros com seus cantos harmoniosos os acompanhavam, e o nosso José observava tudo e pela alegria que seu coração experimentou. Ele não conseguia parar de derramar as lágrimas. Depois de algum tempo caminhando, o nosso José, preocupado com seu Jesus e com a Divina Mãe, para que pudessem descansar, parou e, como chefe da família, mandou fazer um pequeno descanso. Sem qualquer resistência, ele foi obedecido pela mãe e pelo filho, sentado em uma pequena colina. Lá eles pararam. A divina criança sentia cansaço, como qualquer criança, e estava com fome. Por isso, nosso José sentiu grande tristeza e pediu-lhe que obtivesse a graça do Divino Pai para que só sentisse o cansaço. E disse: ó meu querido e amado filho, diz ao Pai Divino que me faça experimentar tudo o sofrimento da fadiga, porque só você é um pecador, só eu sou um pecador, por causa disso. Que eu sou um pecador. É a minha vez de sofrer, não vós, e a vossa divina mãe, que são inocentes e santos. O divino menino lhe respondeu com grande graça e disse-lhe que tinha descido do céu à terra para sofrer e que sofria com grande prazer para cumprir a vontade do Pai e para a salvação da raça humana. Então ele lhe mostraria o prazer que sentia ao sofrer com tal graça, que tanto a santa como a divina mãe se acendiam no amor ao sofrer, de modo que tudo o que sofriam parecia-lhes muito pouco. E assim, depois de terem descansado um pouco, retomaram a viagem. E quando o divino menino percebeu que seu José estava cansado, começou a falar-lhe das perfeições de seu Pai Celestial, de que a santa se agradou tanto, como a divina mãe, que já não sentia a angústia do cansaço. Em vez disso, todos caminharam concentrados, desfrutando de uma felicidade indescritível em seu espírito, de modo que fizeram a longa jornada sem nem perceber. O nosso José não conhecia o caminho que conduzia a Nazaré. Apesar de nunca perguntar ou descobrir, tinha certeza de que no que diz respeito a Jesus, não teria seguido o caminho errado. E de fato, a criança divina os estava guiando no caminho certo. Às vezes paravam e o divino menino os fazia contemplar a grandeza do campo e a imensidão dos céus e dizia: observai a ordem de todas as coisas e a sabedoria com que meu Pai Celestial as criou. E ele começou a falar-lhes da sabedoria divina com tal graça e eloquência que tanto nosso José como a divina mãe ficavam arrebatados pelo êxtase e assim permaneciam por algum tempo. E então a criança divina permanecia orando ao Pai e implorando pela salvação da raça humana. Quando eles voltavam do êxtase, todos continuavam a jornada confortados e cheios de alegria. Durante aquele dia, os nossos santos peregrinos jejuaram, sem outra comida senão a consolação divina que experimentaram nas suas almas e a presença alegre do seu amado Jesus que os enchia. Ele sentia, no entanto, a grande pena pelo seu Jesus que, sendo tão tenro, tinha tanta necessidade de se alimentar.
Mas Jesus o encorajou e disse-lhe: Meu caro José, não fique triste. Vamos comer esta tarde no albergue onde chegaremos. Não fique triste por causa do meu sofrimento, porque eu tenho que começar a sofrer logo. E eu tenho que sofrer muito com o passar do tempo. Então José não sofre por Então José não sofra por tão pouco. Nunca faltou tristeza pelos sofrimentos do seu amado Jesus e de sua amada esposa. Ao anoitecer, os santos peregrinos foram recebidos e seu refresco foi pão e água, com poucas ervas e frutas com as quais se alimentaram. Ao retirar-se para um quarto, embora os estalageiros admirassem com espanto a beleza e a modéstia da divina mãe do menino Jesus, apesar disso não havia ninguém entre eles que dissesse algo. Deus permitindo que fossem libertados. E então eles passaram aquela noite, em parte orando os louvores divinos, em parte descansando sentados ou em parte orando. Na manhã seguinte, bem cedo, depois de terem adorado o Pai Divino juntos e feito os exercícios de orações habituais, eles se retiraram. Seguindo o seu caminho, houve quem os observasse. Chamou José feliz por ter encontrado uma esposa tão digna e um filho tão lindo que arrebatou o coração de quem os olhava. Tanto era sua graça e beleza. O nosso José gostou de tudo isso e deu graças ao seu Deus, sempre reconhecendo mais o benefício que havia recebido. Às vezes, estando cansado, o menino Jesus, amado, tomava pelas mãos o seu José e a sua divina mãe, e assim caminhava entre eles. Então José e a divina mãe pareciam arrastados, sem sentir cansaço nenhum ao caminhar. E o nosso José, dirigindo-se ao amado Jesus, disse-lhe: Ó meu querido e amado filho, que eu não sinta cansaço, mas consolo, mas para você que tira a dor que você envia quando você anda, tanto mais que você é tão pequeno. E então o amado Jesus respondeu-lhe com grande graça e disse: O amor não me cansa, isso me tira todas as amarguras, isso me faz suportar tudo com alegria, me faz caminhar bem, né? Não sei o que quer dizer isso aqui. Então nosso José exclamou: Ó amor, amor, também acenda o meu coração. E dizendo isso, cai em êxtase. Por isso eles pararam por alguns momentos e então com mais entusiasmo continuaram sua jornada. Como ele realmente fez, caiu em êxtase com a doçura da palavra amor. Por isso, seu Jesus falava-lhe muitas vezes, e por vezes falava do amor infinito que o Pai divino tinha pelo gênero humano, enviando o seu unigênito para o redimir. Quanto mais Jesus falava desse amor do Pai, José se desfazia e não resistia à força do amor que experimentava, alimentando aquele fogo feliz que ardia no seu coração, e as palavras de Jesus eram como um fogo que acendia, um fôlego que acendia aquele fogo celestial cada vez mais. Tendo caminhado muito, nossos peregrinos descansaram um pouco, precisando de um refresco. E como não havia nada naqueles campos, alguns passarinhos vieram e trouxeram algumas frutas em seus bicos, colocando-as no colo de Jesus, com as quais se alimentaram juntos, agradecendo afetuosamente ao Pai Divino, que tão admiravelmente os restaurava e supria suas necessidades por meio das criaturas irracionais. Alimentados com esses frutos, o misericordioso Jesus lhes deu um discurso sobre a providência divina e com as suas palavras gravou sempre a confiança no coração de nosso José e a gratidão para com o Pai Divino. Outras vezes, outros passarinhos vinham cantando, e alguns carregavam ramos de flores entre seus bicos e os faziam cair sobre o menino divino. E o nosso José observava tudo com muita atenção e guardava tudo no coração. Depois refletia e louvava muito seu Deus pelas maravilhas que realizava através dos animais, em homenagem ao seu filho amado. Outras vezes, enquanto descansavam, via um corvo, por muitos anos carregou o pão necessário. O Paulo, o eremita, que devemos nos surpreender com essas pequenas aves, tragam alguns frutos ao Criador de todas as coisas. Algumas pombas com ramos de oliveira que as colocaram no seio de Jesus, da Divina Mãe e também de São José. E aqueles animaizinhos os faziam festejar, mostrando alegria e felicidade, batendo asas e saltando. Os nossos peregrinos ficavam encantados ao olhá-los, desfrutando que animais irracionais celebravam o unigênito do Pai Divino. Nesta viagem, como se dirá, os animais selvagens, mais selvagens, não deixaram também de vir homenagear o seu Criador, do qual o nosso José ficou muito surpreendido. Assim, os santos peregrinos continuavam sua jornada e muitas vezes também tiveram que estar no meio do campo à noite,
não tendo onde ficar naqueles lugares desertos e abandonados. Então nosso José se via muito triste e aflito com isso, tendo que ver seu querido Jesus e sua amada esposa em campo aberto, pois ele conseguiu arrumar sua capa em forma de cobrir os três em forma de cabana. O santo o fez com muita arte e engenhosidade que parecia uma pequena cabana, e ali passaram a noite com tanta alegria do Divino Filho e da Santa Mãe porque gostaram de estar na pobreza. Mas o nosso José foi ferido de dores agudas ao ver os sofrimentos da mãe e do filho e porque não pôde ajudar nesta pobreza e necessidade. Outras vezes vinham os anjos trazer-lhes a comida necessária, pela qual o nosso José agradecia afetuosamente ao seu Deus. Quando estava em grande necessidade, voltando-se para o Pai Divino, implorou-lhe que o sustentasse, dizendo-lhe que não olhasse para a sua indignidade, mas para a necessidade de seu filho unigênito e da Mãe Divina. Não demorou muito para Deus provê-los, ora de um jeito, ora de outro. No entanto, às vezes aconteceu de Deus querer testar o seu servo fiel, e demorou a fornecê-los, e o Divino Filho disse a São José: Meu pai, sim, sinto-me necessidade de um refresco, ao mesmo tempo que sinto fome e sede. Essas palavras feriam o coração de José, e ele começou a clamar com as mãos juntas ao céu, invocando a providência divina. Depois, dirigindo-se ao filho amado, declarou: Ó meu filho amado, como posso fazer para te ajudar na tua necessidade? Sinto vontade de morrer por não ter como te ajudar. Rogai então ao vosso Pai Divino que se digne enviar-nos os alimentos necessários, tanto quanto vos basta, e para a vossa Santa Mãe, que para mim, por não merecê-los, vou sofrer de boa vontade essa necessidade. E a criança divina, como as outras crianças, encolheu os ombros e deu sinais de grande necessidade, pelo que o santo se ajoelhou e com muitas lágrimas rogou ao seu Deus que viesse em auxílio do seu amado Jesus nessa necessidade. Incrível. O Divino Pai, depois de ter provado a paciência e o sofrimento de seu servo, providenciou-o abundantemente, tanto para o seu Filho único, como para a Divina Mãe e para seu fiel servo. E isso ele fez por meio dos anjos, do qual o triste José foi totalmente consolado, dando abundantes graças ao seu Deus pela providência que ele o havia enviado. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Ele implorou a sua santa esposa que cantasse alguns louvores à divina providência, e ele fez com a bênção de seu Jesus e do consolo de José, que caiu em êxtase de felicidade. Nosso José também sofreu certa amargura nesta viagem, principalmente quando conversava com o divino menino. A criança ficava com o Pai Divino, estava todo triste e angustiado. Então eu sei que o nosso José estava amargo. Ele não se atreveu a perguntar ao seu Jesus o que estava acontecendo e por que o motivo estava tão aflito. No máximo, ele perguntou se ele sentia algum desconforto, mas a criança divina disse que não. A essa altura, o aflito José estava delirando e dizia consigo mesmo, a vontade humana do José: meu caro menino, o que você tem que te incomoda? O filho querido, o filho inocente, você entre sofrimentos, você é o único gerado pelo Pai, a consolação de todo o paraíso, o alívio de nossas almas. Como sofre meu coração quando te vejo assim no meio da angústia? Talvez eu tenha faltado alguma coisa, talvez eu tenha desagradado, vontade humana, isso aqui, tá? Assim, o aflito José ficava amargo, tanto mais que o divino menino nada lhe dizia. E seguindo o caminho com a sua dor, dirigiu o olhar para a divina mãe e viu que ela estava também triste, fazendo-se sua companheira. O Filho Divino, mas o Santo, com a expressão de seu rosto, fez a divina mãe compreender a sua dor, e ela o consolou ao mencioná-lo como divina criança estava conversando com seu Pai Divino, lamentando as ofensas que recebia do mundo. Com essa explicação, aí sim José ficou bastante calmo, né? Quando se convenceu de que seu Jesus não estava afligido por sua causa. A culpa, gente, essa culpa é nojenta. Essa culpa é nojenta, nojenta. Tá? Mas Jesus, mesmo assim, Jesus usa isso para poder utilizar méritos para José, né? Ele se acalmou e sua tristeza desapareceu, embora sentisse certa amargura quando verbalizasse naquela tristeza. E ele também refletiu sobre muitas ofensas que seu Deus recebeu do mundo, e se entristeceu, derramando lágrimas amargas, e permaneceu inquieto, até que não viu seu Jesus ser tranquilizado, que então o apaziguou, dizendo: Então, quando eu falo que é horrível a vontade humana, e vocês não vê nada, você que é fã de São José e não vê nada de errado no que São José fez, é porque você não conhece a história do livro do céu dado à serva de Deus, Luísa Picarreta.
e a história de Maria no reino da divina vontade, que é uma novidade para esse tempo agora, né? Aonde Deus está revelando uma nova santidade. Essa santidade de São José é uma santidade que, por mais santo que ele seja, é uma santidade que Jesus diz que é uma falsa santidade. Não deixa de ser uma santidade, mas não é a santidade verdadeira que Jesus quer para São José e para todos os seres humanos da Terra. Então, ele trouxe para esse tempo agora, no fim dos tempos, uma nova santidade, chamada santidade de viver na divina vontade, que é a pessoa que chora sim, mas ela chora por ofensas muito maiores feitas a Deus, ela não chora por causa de si própria, né? Não vê problema em si mesma, não tem culpa de nada, não sente culpa, ela chora por outra forma. Então é a vida de Jesus e de Maria, é o jeito que Jesus se comporta, é o jeito que Maria se comporta diante de tudo, né? Então, se vocês perceberem, fala da história de São José, mas a história de Jesus e de Maria é totalmente diferente da história de São José. Apesar de que Maria sentia a mesma coisa que São José. Às vezes ela pensava, será que eu fiz alguma coisa errada? Ela também tinha vontade humana, mas ela matava a sua vontade humana, né? São José não, ele já ficava muito perturbado, ficava muito chateado, chorava, sentia amargura. Nossa Senhora sentia, mas ela sabia que ela não tinha feito nada de errado, então ela se acalmava sozinha, porque ela tinha um contato com Deus direto. Então era bem complexo. São José precisava de Nossa Senhora para acalmá-lo. Então, tá vendo? Ele não conseguia sozinho por si próprio. Então, a diferença dessa vida de santidade é muito grande, é enorme. Então, a pessoa sozinha, ela conversando com Deus, o próprio Deus fala com ela pessoalmente. Nossa Senhora tinha essa realidade, ela tinha esse relacionamento pessoal com Deus, onde ele mesmo a acalmava, né, e a deixava tranquila. Então, todo o entendimento para a gente poder entender a diferença entre São José e Nossa Senhora é enorme, gente. É uma distância tão grande que vocês não têm noção de tão grande que é. Filhinho, faz favor comigo. Traz água do menino e traz o remédio da Serena. Tá? É 2 remédios. Aquele sei lá, cefalexina lá e o comprimido que tá dentro chama Miloxican, uma caixa branca assim que tá dentro, traz pra mim a caixa, pode trazer a caixa inteira, tá bom? Aí ele fala que, meu querido, tu não sofres muito ao me veres aflito, não sofra muito ao me veres aflito, Jesus falando, né? Aqui, ó. Ó Pai, José, não sofra muito ao me veres aflito. Nem isso te cause admiração, porque tu já sabes que vim ao mundo para redimir a raça humana, sendo esta minha missão de grande importância, uma missão de grande importância. Estou continuamente testando-a com o meu Pai divino. Sei quanto meu Pai celestial ama o mundo e vejo a recompensa que ele recebe atualmente do mundo ingrato, e também aquela que ele receberá no futuro, pelo que não posso deixar de sentir toda a amargura. Se me vires aflito, não temas, que seja por tua causa, porque te garanto que és para mim uma consolação e não uma pena. A essas palavras, o nosso José prostrou-se no chão e se banhou em lágrimas e disse: Tem compaixão e perdoa ao teu servo, porque é tanta dor que eu sinto quando te vejo aflito e triste, que sinto que minha alma está perfurada por por todos os lados. Quando estou convosco, sinto alívio e alegria, e se estás aflito, certamente não poderei viver consolado. E fez muitas expressões cordiais ao seu Jesus, falando-lhe do grande amor que tinha por ele, rogando-lhe que o fizesse. Fez com toda a amargura que ele sentiu lhe ferido o coração, porque ele teria ficado mais contente se tivesse que sofrer sozinho, desde que seu Jesus não tivesse que sofrer, a quem ele amava muito mais do que a si mesmo. Antes, todo o seu amor havia sido depositado nele. Então, assim, eu vou explicar para você que veio só por causa da história de São José sobre o dom da divina vontade, rapidinho. Então, Jesus ele vai explicar no livro do céu, dado à serva de Deus Luísa Picarreta, uma santa católica, mística católica, muito impressionante a história dela, é muito importante você se interessar, né? Não se interesse só pela vida de São José, se interessa pela vida, principalmente da Luísa Picarreta nesse tempo, porque ela veio para nós, ela veio para esse tempo, o fim dos tempos, né? Para trazer uma verdade muito importante que é guardada há séculos e Jesus nunca deu para gente. Ele guardou porque não era o tempo ainda previsto para trazer. E ele, através da serva de Deus... Assim, comprimido é o nosso. Tá bom, depois eu pego. E essa verdade que ele trouxe é o cumprimento do Pai Nosso, aonde vai ser feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu.
que é uma nova santidade que está sendo trazida para esses tempos, para que o reino da divina vontade possa vir e acabar com o sofrimento deste mundo. Então, Jesus, ele quer realizar, ele pagou por isso, ele fez tudo o que foi necessário para isso, e ele deseja e exige que aconteça o reino da divina vontade, o reino que virá, que é o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que já está profetizado. Mas para poder vir esse reino, nós temos que desejar esse reino e viver desde já no reino. Como é viver no reino? Já ter o dom da divina vontade em nós. Para ter o dom da divina vontade, você precisa renunciar à sua vontade humana, que é o que eu falei que o santo tem. Você tem que renunciar a essa vontade humana, essa culpa que você sente, né? E começar a ter um relacionamento como Nossa Senhora tem com Deus, sozinho, só você e Deus, onde Deus vai te acalmar sozinho. Você não precisa de ninguém para te acalmar em nada. Você não precisa de nada externo. Tudo está dentro de você. Deus, ele vai te orientar, né? Nós seremos totalmente regidos por Deus. Ele vai reinar dentro de nós através da sua divina vontade em nós. Então, nós não precisaremos ter governos, por exemplo. A gente vai todo mundo se autogovernar. Né? Vamos viver uma plena harmonia, plena nesse reino da divina vontade que vai acontecer na Terra. Então eu te convido a viver e buscar viver, entender esse dom da divina vontade e querer urgente entrar já, hoje, agora, se consagrar a Maria no reino da divina vontade. Tá? Tem um livro que é A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, que é a consagração para que você entre no reino da divina vontade. Hoje, agora. Então, você que está vindo pela vida de São José, saiba que tem muito mais no nosso canal para você aprender sobre o dom da divina vontade. Nosso canal só existe para trazer a realidade do dom da divina vontade, fazer-se conhecido esse dom. É o nosso objetivo principal. Então, você está curtindo uma vida de São José, mas o objetivo principal é que você entenda pela vida de São José a vida de Maria e de Jesus, que é totalmente diferente da vida de São José. Por mais bonito que seja, São José, ele não é a santidade que Jesus quer para esse tempo. Jesus, ele quer a santidade do dom da divina vontade para todos nesse tempo. Por mais bonito que você ache bonita a vida de São José, Jesus, ele quer mais. Ele quer para você a vida de Maria, a vida dele próprio, que é a santidade do próprio Jesus, a santidade da Maria Santíssima. É isso que ele quer para nós. E nós temos que querer aspirar isso, não se achar indignos disso, não querer ficar com o mínimo, mas ficar com o que Deus quer. Então, o principal é você querer ficar com o que Deus quer. Não é humildade você querer ficar com o mínimo, tá? Isso é orgulho, você querer ficar com o mínimo. Quando Deus quer dar uma coisa para os filhos, você tem humildade a você querer aquilo que o Pai quer, entendeu? E fazer de tudo para que você consiga ter aquilo que o Pai deseja, que é o que Deus quer, é o dom da divina vontade em você, tá bom? Então tem muita gente que tem uma cabecinha muito pequena e acha, não, mas eu quero ser humilde, então eu prefiro ser como José. Não. Nem São José quer que você seja como ele. São José já entende o dom da divina vontade lá no céu e reza e ora para que todos nós tenhamos o dom da divina vontade. Porque se nós tivermos o dom da divina vontade, São José vai ficar muito feliz no céu, porque o reino chegou na terra, que é a vontade do Pai Celestial. Então, se você quiser agradar São José, o melhor jeito é você aceitar o dom que Deus está mandando nesse tempo. Não se sentir menos para isso. Por isso, não se sentir tão pequeno. Ah, eu sou capaz, eu não sou capaz. É capaz sim, todo mundo é capaz de viver o dom da divina vontade, tá bom? Então procure saber, tá? Aqui no nosso canal só tem aula sobre isso. O que mais tem é aula explicando esse dom da divina vontade. Qualquer pessoa pode viver esse dom. Qualquer pessoa. De qualquer idade, de qualquer circunstância. Amém? Então terminamos esse capítulo e a gente continua até o próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.